Olá, meu nome é Poliano Barros, eu sou o autor da página Janelas da Mente e mais uma vez eu vim aqui na minha missão transmitir um pequeno recado sobre inteligência emocional. Hoje eu quero falar sobre empatia e autoestima. Primeiro vamos começar falando sobre empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia nada mais é do que compreender o sentimento e a reação da outra pessoa se imaginando nas mesmas circunstâncias. O problema é que muitas vezes a gente está acostumado, até por uma forma cultural que vai sendo repassada, de utilizar o conceito de empatia sempre em situações desfavoráveis, em situações sofridas, tétricas, fúnebres, e nem sempre é assim. A empatia é algo positivo que pode ser utilizado a seu favor, né, para várias situações da vida. Quando você age em situações comuns, tais como tomar uma decisão, falar algo importante para alguém, até mesmo vender algo para alguém, se você utilizar de empatia e tentar, mediante algumas nuances, se colocar no lugar de outra pessoa, por exemplo, você poderia se perguntar: o que eu faria se estivesse no lugar da outra pessoa? Se ouvisse o que eu ouvi de mim, que decisão eu tomaria? Será que eu compraria esse produto? Será que eu acreditaria em fulano? Será que eu realmente concordaria com o que eu mesmo estou dizendo? Então, nesse ponto, a empatia, ao se pôr no lugar do outro, seria benéfico. Ajudaria a gente a evitar muitos erros, de decisões erradas, de palavras impensadas e até mesmo de atitudes que ferem, mesmo não sendo essa a intenção inicial. Mas atenção, hein? Usar de empatia requer esforço. E na verdade, para ter a disciplina de sempre procurar colocar a empatia na frente, de nossas atitudes, a gente precisa se disciplinar, precisa treinar essa habilidade. Para você ter um exemplo, principalmente é aplicado esse conceito quando se trata de pessoas que geralmente consideramos com um nível de compreensão menor que o nosso. Crianças, por exemplo. Não raro a gente vê os pais ralhando de forma muito inflexível e dura com seus filhos, simplesmente porque eles esqueceram de utilizar empatia, de perceber que o nível de compreensão daquele ser humanozinho é diferente do dele, de perceber que aquela criança enxerga as circunstâncias diferente de como a gente enxerga. Eu tenho um exemplo de um pai que eu conheço que o filho dele é muito ativo e curioso. Sabe como é criança, né? E toda vez que o telefone toca, às vezes o filho fica tentado a atender. E algumas vezes que ele fez isso, o pai ralhou fortemente com ele e reclamou, censurando ele por completo. E um certo dia eu estava junto com esse pai ocupado num trabalho, o telefone tocando sem parar, e ele disse para o filho: "Por que você não vai lá e atende?" Aí o filho, com a inteligência que lhe é cabível e a gente não imaginava uma resposta, que foi, a meu ver, super interessante, disse: "Ah, se eu não atendo, o senhor reclama. Se eu atendo, o senhor reclama. Se eu atendo, o senhor reclama. E se eu não atendo, o senhor também reclama. Afinal de contas, o que o senhor quer?" Parecer, se a gente olhar sem pôr a empatia na frente, a gente pensa que é uma atitude grosseira, de rebeldia da criança. Mas na verdade, a resposta dele apenas expressou a incompreensão diante, na verdade, da falta de empatia do pai, que não se pôs, no lugar da criança, em pensar que ele já havia recebido instruções que não deveria atender o telefone e que por isso ele não tinha tomado naquele momento a atitude de atender o telefone como o pai queria porque estava ocupado. Então, em essas e várias outras situações, até mesmo com relação a trabalho, amigos, família, se a gente utilizar o conceito de empatia de forma positiva e sempre exercitá-lo, certamente as nossas relações com as pessoas com que lidamos serão melhores e mais produtivas.